Salve, Pacholada! Tudo certo com vocês? Matheus Alpiaz aqui para a gente conversar sobre essa questão das contratações do Grêmio. Fala-se que essa semana é muito decisiva, mas a gente tem que pensar logicamente e objetivamente o que o Grêmio precisa nessa janela de transferências. Galera, então, olha só, vamos refletir aqui um pouquinho em algumas situações que a gente tem do Grêmio, tá? O Grêmio tem, dentro do elenco, um número de zagueiros interessante e eu não estou colocando nem o Jornal. O Grêmio já tem de zaga o Vini, Bruno Alves, Kahneman, o Gustavo Martins que vem bem, e o Natan como um backup ali, uma solução se necessário for. Então, o Grêmio pelo menos tem 4 zagueiros atuando e atuando bem, atuando legal. Então, zaga nós não precisamos. Para goleiro, a gente tem que pensar o seguinte: olha, temos Grando, temos Breno, temos Adriel. Tem a situação da saída do Adriel, a gente sabe disso, mas não tem nada cravado, oficial, não foi anunciado pelos clubes, o Adriel não está vinculado a outro clube. Por enquanto ele pertence ao Grêmio. Então o Grêmio tem 3 goleiros aqui, se imagina que um, pelo menos, vai sair. Outra coisa é o seguinte, laterais, e aqui eu vou focar lateral direito, por exemplo. Lateral direito a gente tem o João Pedro, que hoje é o titular, o Fábio, para mim no momento é o reserva, mas o Fábio pode ser esse titular, e é uma opção, os dois vão ficar brigando pela posição, e eu acho excelente termos uma briga pela posição. Do outro lado, é uma outra questão que me preocupa. O titular hoje é o Reinaldo. O reserva imediato é o Cuiabano, mas o Cuiabano tem sido usado mais para frente. Será que o Renato vai mudar o posicionamento, vai transformar ele definitivamente no ponta? Se sim, primeira posição que a gente precisa vem cá, precisamos de lateral esquerdo. Volantes. Volantes é uma outra situação interessante porque a gente tem Vidia Sante, titular e dono da posição hoje, Carvalho, PP como os caras principais hoje, PP voltando de lesão. Além disso, Mila tem sido utilizado várias vezes pelo Renato e é uma opção. Além disso, temos ainda mais o Ronald Falkowski, que pode ser uma opção vindo da base. Ainda não foi utilizado, não jogou com o time titular do Grêmio, mas é uma opção. Só que nenhum desses volantes aqui é um primeiro volante, um volante de marcação, um cabeça de área, um cara de frente da área para fazer aquela varredura, limpeza da frente de área. Tínhamos um Thiago Santos, só que o Thiago Santos nunca correspondeu pelo Grêmio, infelizmente. Então, precisaríamos de um cara com essa função de cão de guarda. Se fosse a gente pensar, não é a prioridade imediata, mas um volante cão de guarda seria muito interessante aqui. A posição que eu acredito que a gente esteja mais bem servido no momento é a de meias. Porque a gente tem o Bitelo, que era um volante e virou um meia, temos o Cristal, temos o Natan. Então, para uma função aqui, ou no máximo 2, a gente tem opções. E isso está tudo muito tranquilo quanto a isso. Não acredito que seja uma prioridade. Lembrando, o Galdino é reserva, mas pode ser usado também nessa posição. Então, aqui tem por onde sair, tem por onde a gente organizar. Agora os pontas para mim é um grande mistério que a gente precisa organizar. Por quê? Que esquema que será utilizado pelo Grêmio? Nós vamos manter esse esquema de 3 zagueiros que o Grêmio vem jogando bem e dando certo? Se vamos utilizar, não precisamos de mais pontas. Se vamos trocar de esquema, aí a gente precisa, especialmente para o lado direito. Chegou o Iturbe, mas eu acredito que possamos ser mais uma opção, pensando que Bitelo pode ser tanto esse cara centralizado como cara de ponta, mas o Bitelo tem opção de mercado, tem janela, então ele pode vir a sair. E aqui é uma opção, eu pensaria mais um ponta direito. Mas para a ponta esquerda é uma outra conversa, porque para a ponta esquerda a gente tem o Ferreira, que seria um titular de uma posição se o Grêmio voltasse a usar um esquema de pontas. Temos o Zinho, que é o reserva imediato, mas que já teve as suas oportunidades e não foi tão bem assim. E tem o Natan Fernandes vindo com força da base, que pode ser, para mim, o grande ponta do Grêmio no futuro, dessa fábrica de pontas esquerdas que o Grêmio tem. Então, podemos sim reforçar, porque a gente não sabe sobre o Ferreira. Eu acho que esse é o ponto principal. Que Ferreira que vai voltar da lesão? Será que ele vai aguentar o ritmo? Será que ele vai conseguir se manter sem se lesionar ou com lesões muito pequenas que a faz, sei lá, no máximo de um jogo? Não sabemos. Essa é a grande dúvida sobre o Ferreira. Agora, deixei para o final, não só pela questão de posicionamento de campo, mas deixei
pro final, a prioridade de mercado do Grêmio, que tem que ser um centroavante. Não só porque hoje no elenco nós temos um centroavante só, que é o Soares, mas o Grêmio tem improvisado outros jogadores na função, como por exemplo o Galdino, e muitas vezes não dando tão certo quanto a gente imagina. E num terceiro ponto aqui, a gente ainda não sabe sobre essa situação do Soares, se fica, se vai embora. Tem as notícias que estão vindo da Argentina, do Uruguai, lá dos Estados Unidos, tem notícia chegando daqui também, que tem a discussão toda se ele vai, se fica, não se sabe. Ou seja, precisamos de alguém para ser minimamente, mantendo tudo como está, um reserva do Soares. Se chega a sair Soares, no mínimo a gente é obrigado a ter um centroavante. Então, precisamos, como prioridade zero para o mercado, a contratação desse centroavante. Agora, como vai ser, se vão precisar de mais um centroavante, aí é um outro mistério, a gente vai deixar para outro momento. Mas sim, com certeza a gente precisa de um centroavante para reserva. E que tipo de centroavante que é esse? Porque tu pode ter o centroavante aipim, o cara ficar na área esperando uma bola aérea. A gente pode ter um centroavante que trabalha com um jogo mais de movimentação, um cara muito móvel, tu pode ter um falso 9, tu pode ter diferentes tipos de centroavante. E eu não vou colocar alguém que seja igual ao Soares, porque como o Soares não dá para ter. Não tem, porque o Soares é de outra categoria, outra diferença. O que eu imagino é que a gente possa ter um centroavante de movimentação, mas principalmente de velocidade, que a gente que pegue e faça o focão nas costas da defesa, que aproveite muitos passes de Cristaldo e Bitelo para uma bola de referência, que aproveite um cruzamento do Reinaldo, por exemplo, vindo da esquerda e consiga fazer esse facão com velocidade, pegando o primeiro pau para uma finalização. Essas sim são características que eu considero. O Soares, por exemplo, tem essa característica de movimentação, não tem mais tanto de velocidade por conta da idade dele, por conta dos problemas do joelho. Mas poderia dar essa opção, digamos, mantendo o Soares ficando no Grêmio, num segundo tempo, o Soares cansou, a gente tira e coloca esse centroavante de velocidade, pegando a defesa aberta, pegando as costas da defesa, e aí podendo fuzilar, finalizar o jogo do Grêmio. E aí, pessoal, vocês gostaram da ideia? Deixa aqui nos comentários quais são as opções de vocês para o mercado, o que vocês imaginam que o Grêmio precise nesse mercado, neste momento. E não te esquece, é o Grêmio e não adianta.